Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Eclesiastes. Semana passada nós trabalhamos do verso 4 ao verso 11. Um texto até um pouco pesado, né? Porque ele vai descrevendo a natureza, descrevendo os ciclos da vida e não vê beleza nisso. Ele não vê beleza no fato das gerações chegarem e passarem, ele não vê beleza na natureza, ele não vê beleza nos ciclos do vento, nem na água, ou seja, ele não vê beleza na vida. E nós conversamos um pouco sobre isso então na semana passada, né? O Eclesiastes começa com a visão muito generalizada das coisas, ele fala de gerações, ele fala de coisas assim de uma forma muito geral, mas agora a partir do 12 ele vai começar a falar de coisas mais específicas. E é isso que a gente vai pensar hoje então. Então diz assim, em Eclesiastes 1, a partir do verso 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria a todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Esta é uma palavra de oração. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a tirar o melhor do que esse texto pode oferecer. Pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, Eclesiastes continua no seu discurso um tanto pessimista. Até agora, a gente não viu uma luz aqui no Eclesiastes. Ele está descrevendo a experiência da vida debaixo do sol. Como que seria uma vida sem a perspectiva da transcendência? Como que seria uma vida sem a perspectiva de Deus? Então, o Eclesiastes está trazendo uma série de questões sobre isso. Quando chega no 12, ele diz assim, olha, eu fui rei de Israel e eu comecei a pensar que diante da vida, talvez algo que possa fazer sentido seja a busca de conhecimento. Então, a primeira grande busca do Eclesiastes vai ser a busca do conhecimento. Ele vai relatar outras, mas essa é a primeira. Será que no conhecimento, será que na busca por entender a vida, a dinâmica da vida, as relações humanas, tudo aquilo que o pensamento humano pode abarcar, será que isso será suficiente para que a vida do homem tenha sentido? Então, essa é a nota que está aqui. Qual que é o valor do conhecimento diante de tudo isso que o Eclesiastes já colocou? Então, no verso 13, ele diz que ele decidiu, ele foi investigar. Ele foi explorar tudo que é feito debaixo do céu. É interessante porque Salomão, ele teve a maior das oportunidades do período dele. Talvez no período de Salomão não havia alguém que tinha tanta chance de ter conhecimento. Ele foi um dos reis mais ricos de Israel, conhecido por sua sabedoria, e as nações iam até ele, a rainha de Sabá do Egito, iam até ele para conhecer da sabedoria dele. E ele era aquele cara que tinha aquela decisão de investigar o que acontece debaixo do sol. Então, o Salomão, ele tinha uma chance que pouca gente tinha.
Ele tinha a chance de ir fundo no conhecimento de então, né, que era possível no mundo. E ele faz esse caminho de olhar a dinâmica da vida e aquilo que ele teve acesso de literatura das outras nações, de conhecimento, ele trouxe para si. Vamos dizer assim, o Eclesiastes bebeu de todas as fontes possíveis, e como um grande rei de Israel, admirado por sua sabedoria, ele tinha acesso. Então, o que o Eclesiastes está dizendo aqui, usando a figura de Salomão, é uma característica muito humana. Nós somos os seres que têm necessidade de conhecimento. Aliás, nós fomos criados para o conhecimento. De todos os animais, de todos os seres, nós somos os únicos que pensam, que fazem reflexão, que imaginam. Então, de toda a natureza, nós somos dotados da capacidade do pensar. Então, é natural que um ser que foi dotado dessa capacidade pelo próprio Criador, que ele queira o conhecimento. Então, você pega lá desde de Adão, qual que era a missão de Adão? Dar nome aos animais, expandir o jardim, enfim, ele ia desenvolver a cultura. E tudo isso ia ser um trabalho intelectual, inclusive. Então, a necessidade de saber das coisas, do conhecimento, é uma necessidade humana. Se os seres humanos não tivessem essa capacidade, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Os avanços da ciência, a tecnologia, desde as primeiras ferramentas que nós fizemos na história, até, vamos dizer, as últimas ferramentas, foram um processo do homem que quer saber, que quer pensar, que quer refletir, que quer facilitar, que quer construir. Então, essa necessidade do conhecimento é a necessidade humana. Nós temos necessidade de conhecer. E aí o Eclesiastes levou isso muito fundo. Porque nem todo mundo quer levar isso muito a sério, né? Na verdade, a maioria das pessoas vive na dinâmica do trabalho, da sobrevivência, e talvez refletir não seja a grande tônica do momento. Mas, de fato, a capacidade do raciocínio, da articulação do pensamento é uma característica nossa dos seres humanos. E o Salomão foi para essa aventura do conhecimento. E a conclusão que ele chega é que é duro e penoso o fardo que Deus colocou sobre os homens. Ou seja, a primeira conclusão dele do conhecimento não é uma conclusão do que o conhecimento pode trazer de positivo. Porque qualquer um de nós pode ver o que o conhecimento trouxe de positivo. Mas o Salomão está dizendo aqui que ele foi investigar tudo que se fazia debaixo do sol e ele viu que isso foi um fardo pesado que Deus colocou sobre o homem. Aqui ele não está pensando na alegria da descoberta. Se você for conversar com grandes gênios da história, se a gente tivesse essa chance, eles iam falar da maravilha, do enigma. Eu hoje estava relendo um livro de Einstein, que ele escreveu Como Vejo o Mundo. Ele começa o livro justamente falando sobre isso. Que o mais significativo nessa vida é você se debruçar no mistério. E pesquisar, e investigar. Ou seja, um homem que tinha prazer no conhecimento. Mas o Eclesiastes chega à conclusão de que o conhecimento é um fardo pesado. Aqui não é a aventura boa do conhecimento. Aqui não é a alegria da descoberta. Aqui ele está descobrindo que é cansativo. Quando o pensar se torna cansativo. E aí, na sequência, a gente vai entendendo por que ele chegou a essa conclusão.
Ele diz assim: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. E aqui é a primeira vez que ele usa essa expressão, correr atrás do vento. Ou seja, por mais força que você faça, por mais que você corra, a busca pelo conhecimento, segundo o Eclesiastes, é correr atrás do vento. E aí ele começa a mostrar um pouco por que ele está achando isso. Porque a gente podia fazer uma pergunta para ele, se a gente tivesse o acesso. Então a gente podia falar assim, então você quer dizer que ter inventado a roda não faz sentido? A roda é fantástica. Facilitou os processos de condução de coisas. Então você quer dizer que a criação do mundo no número zero não é fantástica? Ou seja, em vez de você ficar lá contando 10 pauzinhos, você coloca um pauzinho e um símbolo que representa os outros. Você quer dizer então que a matemática, os avanços da matemática não é fantástico? Você quer dizer que tudo que a cultura produziu a nível de conhecimento não é fantástico? E a conclusão dele, a partir do próximo verso, a gente vai começar a entender por que ele tem essa visão negativa. E ele diz assim: o que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. A grande angústia do Eclesiastes é a morte. Nós somos passageiros, como nós vimos no texto passado. Nós somos um número nas gerações que vêm e vão. E a gente não pode muito mais do que isso. O conhecimento não é capaz de dar todas as respostas. E há muitas coisas que nós não vamos ter respostas para elas. Então, só para dar um exemplo. Imagina que a gente chegou num ponto da ciência que um médico consiga descrever com muito detalhe a causa de uma morte. Aí imagina que um pai que perdeu uma criança de 8 anos por um câncer num período de um mês, chega para o médico e pergunta assim: olha, o que aconteceu? Aí o médico vai descrever os processos químicos, fisiológicos. Seu filho é células, moléculas. Você acha que essa explicação detalhada da ciência responde à pergunta do pai? Por que meu filho morreu? Nem sequer arranha a pergunta do pai. Então, a angústia do Eclesiastes é, por mais que eu possa avançar no conhecimento, vai ter perguntas que nós não vamos responder. Vai ter coisas que vão acontecer que a gente nem explica. E nós cristãos, nós temos essa resposta? Nós temos uma resposta genérica. Os homens romperam com Deus e atraíram sobre si todo tipo de mal, atraíram a dor. E isso está na cabeça do Eclesiastes: maldita é a terra por tua causa. Esse é o fardo que Deus colocou nos homens lá no Gênesis. O sofrimento toca todo mundo. Mas quando a gente está passando pelo sofrimento, a dinâmica é outra. Porque isso é até curioso, né? Nós não fazemos perguntas quando está tudo bem. Mas na hora que a adversidade bate a porta, por que eu? Todo mundo sofre, mas por que o sofrimento veio acontecer comigo? Se ele não me tocar, nem a minha família, nem os meus amigos, a gente nem pensa nisso. Se a nossa vida tiver 100%, sucesso, tudo dando certo, ninguém à nossa volta está assim, tá tudo certo. Mas e na hora que a adversidade baixa a porta? Aí essa resposta geral não nos satisfaz. Não, você está sofrendo porque os homens sofreram com Deus e o sofrimento vai tocar todo mundo. Aí você fala, tá. A angústia do Eclesiastes vai ter coisas que a gente não vai responder.
E a dinâmica da vida é uma dinâmica de sofrimento. Como diz o conhecido meu, depois que os homens romperam com Deus, viver é sofrer de alguma maneira. O sofrimento toca todo mundo. E o Eclesiastes está angustiado com isso. Eu fui conhecer, eu fui ler, eu fui explorar o conhecimento, eu fui ver a dinâmica na vida, mas esse conhecimento não foi suficiente. E a sensação que eu tive é que eu corria atrás do vento igual um bobo. Porque é uma série de coisas que eu não vou responder. É uma série de coisas que não vai ter resposta. Isso faz lembrar do C.S. Lewis. C.S. Lewis casou bem já, quando ele já estava assim, ficando idoso, né? E ele casa já com a mulher com câncer. E ele sabia que a expectativa dela não era muito tempo, né? E ele tem um livro sobre o sofrimento, o problema do sofrimento. Fantástico livro. Ele tem frases assim que o escultor, nós somos como blocos de pedra. Que o escultor, com seu formão, vai dando forma de homem, mas esse golpe do formão dói muito em nós. Mas são esses golpes que nos tornam humanos. Tudo muito perfeito. Analogias, ó, C.S. Lewis, 100%. Ele vai e perde a esposa. Aí ele escreve um livro chamado Anatomia de uma Dor. E eu achei muito legal ele escrever esse livro, porque ele não preocupou de ser o teólogo, falou da dor dele. Tipo um Eclesiastes aqui. Ó. Isso aqui que ele fala, tem horas nesse livro que você acha até que ele, o cara desviou. Ele fala assim, eu me sinto como num laboratório cósmico de Deus. Sou como um rato. E Deus fica brincando com suas criaturas. Você fala, meu, C.S. Lewis, caraca, eu sou fã. Aí no final do livro, ele faz tipo Eclesiastes, fica pesado, mas no final do livro tem luz, né? Tem luz no fim do túnel e não é o trem vindo na nossa direção. No final do livro ele fala que ele achava que o sofrimento, Deus estava testando ele. Aí ele fala, não, Deus não estava me testando, porque Deus sempre soube quem eu sou. Mas eu não sabia quem eu era. Eu achei que eu tinha fé que eu não tinha, que eu tinha sabedoria que eu não tinha. Deus não estava me testando porque Ele sempre me conheceu, mas eu não me conhecia. Então, uma coisa é você ter visões genéricas do sofrimento. Outra coisa é quando o sofrimento bate à porta. Então, essa é a angústia do Eclesiastes aqui. Por mais que eu fui conhecer, por mais que eu investiguei, não foi suficiente para aquelas questões da vida que a gente fica sem resposta. Aliás, nem Jesus fez questão de dar muitas respostas. Né? Lembra quando os discípulos viram o menino cego? Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual que é a pergunta dos discípulos? Qual que é a origem do sofrimento? Foi os pais dele? Alguém errou na família dele e ele está pagando? Ou ele? De onde que veio o sofrimento? Jesus não entrou no mérito, nem ele, nem seus pais. E levou os discípulos para uma outra direção. Façamos as obras do Pai enquanto é dia. Não é tempo de procurar culpados, e sim de oferecer a luz. Mas Jesus também não entrou em detalhes. Ele fez uma explicação, ó, foi assim. Não, nem ele, nem seus pais. Vocês não entenderam. Eu não vou explicar também, não.
E a missão de vocês não é achar culpados. A missão de vocês é fazer a obra do meu Pai. E a obra do meu Pai é tirar as pessoas do sofrimento. Naquilo que vocês podem fazer. Então essa é a angústia do Eclesiastes. Tem um monte de coisa que a gente não responde. Você quer ver um outro cara que ficou perplexo, que a gente assusta? João Batista. Cara que diz que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aí ele vai lá, faz o ministério, um grande avivamento em Israel. As autoridades vão até ele achando que ele é o Messias, ele fala, não sou eu. Mas aí ele é preso. E qual que é o pensamento dele? Se eu sou o embaixador do Messias, o Messias vai me tirar da cadeia, né? Aí Jesus foi lá tirar ele. João estava de um lado, Jesus foi para o outro. Aí João manda os discípulos perguntar: és tu mesmo o Messias ou eu tenho que esperar outro? Olha, qual que é a angústia de João? Se eu sou o representante, se eu sou a voz do que clama no deserto, por que ele não vem me tirar? E João morre na cadeia. Mas antes de morrer, ele manda os discípulos. Aí os discípulos chegam em Jesus, ó, João enviou a gente e ele fez uma pergunta. O senhor mesmo o senhor é o Messias mesmo ou ele tem que esperar outro? Aí Jesus vai e cura as pessoas que estão lá, cura cegos, paralíticos. E diz assim para eles, ó, volta lá e diz para João o que vocês viram e ouviram. Os cegos estão voltando ao mundo das cores. Os surdos estão voltando ao mundo da música. Os paralíticos estão correndo contra as pradarias. E feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Aí você pensa que Jesus está chateado com João, né? Quando os discípulos vai, Jesus começa a falar bem de João. O que vocês viram no deserto? Um homem de roupas finas? Eu falo que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que ele. Mas qual que era a angústia de João? Aquilo que é torto não pode ser endireitado. João ficou sem a resposta que ele queria. A primeira, talvez, né, que ele tinha, que era sair do cárcere. É como se Jesus dissesse para ele, João, você vai morrer. Mas eu vou também. E a diferença é que a nossa vida e a nossa morte tem significado. Porque morrer todos vão. Agora, uma coisa é morrer com significado. Então, essa é a angústia do Eclesiastes. Por mais que eu fui buscar o conhecimento, não foi capaz para eu abarcar tudo. Tem um monte de coisa que eu não entendi. E ele vai falar inúmeras coisas que ele viu aqui no livro de Eclesiastes. E é interessante que o livro de Eclesiastes não é um profeta falando em nome de Deus. Não. Ele está falando em nome dele. Do que ele está vendo da vida. Ele está falando da sua própria experiência. Da sua visão. Eu olhei para a vida, pensei, já que tudo é vaidade, eu vou atrás do conhecimento. E aí ele fala, fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria a todos os outros reis que vieram antes de mim em Jerusalém.
Mas isso não foi suficiente. Então, aqui, a grande questão aqui não é se o conhecimento é bom ou não. Porque no livro a gente vai ver que ele vê que a sabedoria é melhor do que a estultícia. A grande questão é, a sabedoria, o conhecimento, é capaz de dar sentido ao homem? Se você pegar qualquer área do conhecimento, sempre vai chegar àquele ponto do mistério. Hoje nós sabemos muito mais coisas do que Salomão soube. Aliás, comecei dizendo que Salomão tinha muito acesso, né? Nós temos muito mais acesso do que Salomão teve. Você pega aí a Biblioteca de Alexandria na Antiguidade. Um celularzinho, ó, Tabajara igual esse aqui, ó. Você tem muito mais do que teve dentro da Biblioteca de Alexandria. Muito mais. Aliás, Salomão nem arranhou as coisas que a gente percebeu, né? Viu? Em todos os níveis. Tecnologia, fé, né? Jesus veio ao mundo, plenitude dos tempos. Agora, o fato da gente ter mais acesso que Salomão não significa que a gente pensa melhor do que ele. E uma coisa é ter acesso ao conhecimento, outra coisa é ter o conhecimento. E a gente vive num período que nós julgamos que só o fato de nós termos acesso, nós já temos o conhecimento. Só que não. Temos acesso a milhares de livros, mas lemos quantos? Se você tem um problema de saúde, você pode entrar, você vê lá 30 médicos escrevendo aquele problema de saúde, o que acontece no corpo, a eczema, você precisa de medicamento tal. Você pode ver até a cirurgia. Mas o fato de ter muito acesso não significa que a gente está pensando melhor. Aliás, quando a gente olha, parece que é o contrário, né? Um pensador disse certa vez, recente, que o que as futuras gerações vão olhar para a gente e vão falar assim: como que aquele pessoal chegou no momento da história que eles tinham mais acesso ao conhecimento e eles se tornaram tão ignorantes? Está tudo aí evidente. A história pode ser lida, você pode ouvir o que os caras falam. Política aí, que é a onda da vez, né? Você só acredita em coelhinho na Páscoa se quiser. Tudo que os caras fizeram e falaram, então, e a história é clara. Você só é um idiota de seguir se você quiser. Hoje a gente tem acesso. Mas a gente é inteligente? Então a gente tem muito mais acesso do que o Salomão. Mas a gente vai esbarrar no mesmo problema dele. Agora vamos pegar aqui para o nosso lado, né? Somos cristãos, né? Pessoas do conhecimento, amamos a Bíblia. Aí você pega a matéria chamada teologia. Ha, 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 ha. É muita pretensão achar que eu posso estudar Deus. Pode estudar o ser humano. Você põe lá o corpo, disseca o corpo, olha os órgãos. Agora estudar Deus. Ah, o fulano é doutor em teologia. Doutor em divindade. Esse cara é bom. O cara é doutor em Deus, cara.
cara é doutor. Puxa. O que a gente sabe, gente? O que a gente sabe, o que é evidente na revelação. Perdão é evidente. E não precisa nem ser um grande sábio. É evidente o que a gente tem que fazer. Generosidade é evidente. A gente não precisa nem ser um grande estudioso. A gratidão é evidente. As coisas que são necessárias foram reveladas. Então, aquilo que a gente precisa ser como ser humano foi revelado. A gente precisa ser grato, a gente precisa ser generoso, humilde. Essas coisas é muito claro na Bíblia e não tem nenhum debate teológico nelas. Essa aí é a nossa área de atuação, né? Aquilo que foi revelado é evidente. Dizem que o Atmani andava falando assim, citando um versículo só pela metade. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Aí um dia alguém perguntou, por que você não fala o versículo todo? Ele, não, porque eu só falo a minha parte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Eu só falo o que eu tenho que fazer. O que está evidente, agora conhecimento teológico, o que a gente sabe disso? O que a gente sabe de Deus? A gente sabe o que está lá em Jesus. Você quer saber o que é Deus? Como que Ele trata as pessoas, como que Ele vê o ser humano? Então, se você quiser ver Deus, você tem um exemplo de qual que eram as prioridades de Jesus. Você tem tudo, é muito claro. Aí eu vejo gente falando sobre o Apocalipse. Aí as teorias, nossa, o pessoal tinha que escrever ficção científica. O que foi dito sobre isso? Predestinação. Ah, tem um grande número de gente que entende sobre predestinação. Entende nada. O que a gente sabe sobre isso? Até Paulo, quando vai lá expor lá em Romanos, lá, quando você vê aquele final de Romanos, Paulo fala lá da eleição dos judeus e tudo, que não é uma confusão. Ele mesmo dá fim aqui, ele fala, ó, maravilhosa sabedoria, porque, tipo assim, quem conheceu a mente de Deus? Ele começa a falar, eu acho que ele chega, dá aquele estalo, né? Opa, eu já me aventurei a expor aquilo. Olha a pretensão, né? Quando a gente é mais novo. Hoje, se eu fosse expor Romanos, aquele texto ali eu passava batido mesmo. Eu deixaria eles para os doutores em teologia, tipo, os doutores em divindade. Eu leria o que está lá, amém, está escrito, glória a Deus. Irmão, você leu? Você ouviu? Amém. Então, com a sabedoria que você tem, leva esse texto para casa e boa viagem. A angústia do Eclesiastes é o fato de eu ter ido atrás do conhecimento, eu não respondi tudo. E eu achei pesado. Aliás, essa é uma característica de saber das coisas, né? Às vezes a gente é mais feliz se não saber muito. Aí você chega num lugar. Quantas vezes eu já tive essa sensação? Se eu não tivesse visto isso, teria sido mais fácil.
Uma vez uma irmã me chamou para ir numa festa da igreja dela. A festa ia ser uma bênção. Eu amei, né? Aí cheguei na festa, terminou a festa, os pastores todos de terno, impecáveis. Eles colocaram uma faixa assim dividindo o lugar que os pastores ficavam. E onde os pastores ficaram, tinha um garçom servindo salgadinho, tudo de boa. E do outro lado, eu e uma multidão tentando pegar um salgadinho de um que passava uma vez e 1 milhão lá no meio da gente. A gente quase avançava na... Eu falei, minha irmã, essa festa aqui é do diabo. Isso para não falar do que foi dito no culto. Para falar só da festa. Aí você chega nos lugares e você percebe que você é só uma engrenagem. Enquanto você serve com seu dom, com seus recursos, e na hora que você confronta. Uma vez, numa igreja que eu frequentava, tinha uma irmã lá muito querida, com um problema muito sério nas vistas, e a igreja prometeu dar um tratamento para ela. E ela já estava a um ponto que já não conseguia nem andar na rua direito. Ela trabalhava de passar roupa. E aí um dia eu encontro ela tentando atravessar a rua, eu descubro que ela não está conseguindo enxergar quase nada. E sabe qual que era a meta da igreja? O novo templo. Reforma atrás de reforma. É uma bênção. É uma bênção para quem? E aí, é ruim você ser o cara que vai falar essas coisas, né? Terminar o culto, chamar o pastor e o presbítero e falar assim, olha, vocês vão atender a irmã ou vão esperar o juízo de Deus? Aí quando eu vi que eu era ali, não ia fazer diferença eu estar naquele lugar, que eu falei que ia sair, os líderes me disseram que se sentiram até aliviados. Porque o grande projeto é o templo. É um clube, né? A família faz festa lá, faz velório, não tem nada de errado. Você quer ter uma estrutura boa? Top. Você faz festa dos seus filhos, casamento. Você quer um ambiente bacana, som de primeira, banda fazendo sonzeira. Mas não venha falar que isso é o reino de Deus. Então, às vezes, se você não souber, tá ali na multidão achando que é, às vezes é mais fácil. Vai ser cansativo ver as coisas. E não só ver. Porque se você está vendo, você não vai falar. Você vai ser o da boa vizinhança, né? Quer estar de boa com todo mundo. Não às custas da glória de Deus. Não às custas da covardia. Então, o conhecimento pode trazer sofrimento, sem dúvida. Einstein mesmo que eu citei, quando... Você acha que Einstein tinha o objetivo de criar uma bomba para destruir o mundo? O objetivo dele era fins pacíficos. Ou seja, se uma nação tem um poder, ninguém vai mexer, ninguém vai guerrear com ninguém porque ninguém quer nada destruído. Santos Dumont
Já no final da vida, falou assim: olha, uma faca pode cortar o queijo e matar um homem. Eu fui iludido de achar que a faca cortaria só o queijo. Porque quando ele viu a sua invenção sendo usada na guerra, ficou muito abatido. Aliás, o Getúlio Vargas queria dar um lugar para ele no exército, transformar ele em um comandante não sei das quantas. E ele escreve uma carta falando assim: vocês estão brincando comigo? Vocês estão fazendo tudo contrário àquilo que eu acredito, jogando bomba em estado irmão, no mesmo país, e vocês querem me dar um cargo no exército? Me deixe em paz, porque eu não participo de um governo com esse tipo de mentalidade. Porque Santos Dumont era aquele tipo de cara, né, que não precisava vender, né? Como muitos pastores têm se vendido aí, né, nos governos, ganhando cargos diplomáticos, os próprios militares, né? Ainda existe gente que vive pela dignidade. Então, o conhecimento pode dar angústia mesmo. Pode te isolar, inclusive. Tá lá todo mundo falando A e você vem com B. Às vezes você vai ficar só. O conhecimento para o Eclesiastes não foi capaz de dar sentido à vida. Porque essa é a questão, não é se o conhecimento é bom ou ruim. É claro que o conhecimento é bom. É se o conhecimento humano abaixo do sol é capaz de dar sentido à existência. E o Eclesiastes está dizendo não. Por isso que vamos voltar agora para a parte boa do negócio, né? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E uma pessoa que você se relaciona com ela. O Eclesiastes aqui está falando dos conceitos, das explicações. O único conhecimento que é capaz de dar sentido à nossa vida é aquele que nos faz ver Deus. Esse é o único que pode trazer conforto para a hora da morte, que era a angústia do Eclesiastes. Não só para a hora da morte, né? Para a ideia da morte, que só a ideia da morte já é pavorosa. Para Jesus a morte nunca foi um problema. Quando os caras vieram lá dizer que a filha do cara morreu, ele: não, morreu não. Ela só está dormindo. Porque a morte não é um problema para ele. Quando viu lá o cortejo fúnebre, a viúva ali com seu único filho, Jesus vai e chama ele: levanta, rapaz. Porque a morte não é problema para ele. Quando ele está indo lá com Marta e Maria, ou seja, esperou o amigo dele lá já ficar numa situação muito complicada lá na tumba. Aí Jesus fala para Marta: ó, você não crê que a sua ressurreição é a vida? Ela: eu sei, Senhor, quando você vier na glória. Tipo assim, ela estava lá no futuro. Jesus falou: não, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição.
Eu não vou ser ressurreição amanhã, não. Eu sou. E chega lá diante do túmulo e dá um grito para o Lázaro sair. Não precisava gritar, né? Mas eu acho que ele estava empolgado de tirar o Lázaro lá de dentro. E quando a gente está empolgado, a gente fala mais alto mesmo. Porque a morte para ele nunca foi um problema. Então, se o conhecimento humano não dá sentido à vida, o conhecimento de Jesus dá sentido à vida. O que diz João 17,3? Que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e o único Filho a quem enviaste. Qual que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Esse é o único conhecimento que liberta. Esse é o único conhecimento que confere sentido. O conhecimento humano é bom? Excelente. E a gente usufrui dele, né? A gente toma remédio, a gente faz cirurgia. Fruto do conhecimento humano. E está aí para a gente aproveitar mesmo, porque é obra da graça de Deus. Tudo que está no mundo que faz o bem é obra da graça de Deus. Então as ciências, a psicologia, a medicina, é muito bom. E aí a gente se utiliza disso porque é a graça de Deus no mundo, o jeito da gente lidar melhor com o sofrimento, com as angústias, com as dores. Mas o único conhecimento que é capaz de conferir sentido é aquele que transcende essa vida. É quando Jesus vira para o cara lá na cruz e diz assim: verdade, verdade eu digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Esse conhecimento confere sentido. O conhecimento que confere sentido é aquele que pensa lá, o Sandrinho lá batendo na porta do céu. Aí vem um anjo e fala assim: ó, esse cara aí, isso aí não. Você já viu que esse cara já pensou e já fez? Ele não é capaz de entrar. Aí vem Jesus e fala: é verdade. Isso aí foi um fiozinho desencapado. Mas não é toda a verdade sobre ele. Porque foi eu que tornei ele digno de entrar. Eu que dei a veste para ele entrar. Você não vê lá que ele está banhado de sangue? Então, não desanime do conhecimento humano. Só saiba que ele é limitado. E lembre-se que o único conhecimento que produz vida em nós é o conhecimento de Deus. Não o conhecimento intelectual dos teólogos, mas do conhecimento que é a sua relação viva com Deus. Esse conhecimento pode dar sentido à sua vida. Esse conhecimento faz o seu trabalho não ser em vão, porque ele é feito em Deus. Ele é feito para Deus. Não é essa a palavra? Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para o Senhor. É diante dele que nós estamos o tempo todo. Então, se eu vou tocar meu violão, eu vou tocar para Deus.
E Deus não conhece a morte como um ponto final. Porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Não é Deus de cadáveres, é Deus das pessoas que ele se relacionou e das pessoas que estão diante dele. Porque todos estão diante dele. Então, que o Espírito Santo nos faça ver Jesus. A sua graça, a sua misericórdia. Como aquela mulher que um dia lavou os pés dele, tentando oferecer o melhor que ela tinha, porque ela estava vendo beleza ali. Ela estava encontrando sentido. E ela não queria estar em outro lugar. Como Maria aos pés, né? Ela escolheu a melhor parte. Que o Espírito nos leve a escolher a melhor parte, que é da companhia do Senhor Jesus. Que é da percepção da sua presença, a manifestação das suas palavras. Aí a vida pode ganhar sentido. Aí a vida pode valer a pena. Amém? Você tocou em vários pontos aí, daria fazer vários caldos, né, aqui essa noite, se a gente tivesse esse tempo. Mas um que me chamou a atenção foi essa questão da teologia, né? Acho que é bem isso mesmo. A gente talvez não sei se por intenção, nos cursos de teologia a gente é meio que empurrado a meio a que querer destrinchar Deus, fazer essa anatomia, igual você disse, da pessoa de Deus, né? Principalmente quando a gente está, logo no início, a gente já começa a estudar teologia sistemática, né? Aí já vem uma jactância, você vai estudar o ser de Deus. É complicado, né? Criaturas, estudar a pessoa, o ser de Deus, né? Isso é bem, assim, mexe muito com aquilo que a gente encontra nas academias, né? Nas academias teológicas, academias de conhecimento mesmo. E que tipo de seres humanos estão sendo provocados a sair dali de dentro, né? E aí você menciona a pessoa de Jesus, então Jesus veio meio que humanizar o conhecimento teológico, ou aproximar ao ponto que dá, né, para a gente entender a teologia. Então, não há melhor teologia para a gente entender Deus do que conhecer Jesus. Você mesmo citou aí. E a questão das perguntas, né, que a gente busca, né? A gente busca muitos porquês, principalmente não, né? Quando está tudo bem, a gente não faz muitas questões, né? Você mesmo disse, mas quando está difícil, ou quando aperta o nosso sapato, a gente começa os porquês, né? E aí você mencionou que podemos buscar todo o conhecimento humano, ele não vai ser possível nos responder. E mesmo que a gente busque o de Deus, você também disse que ainda assim a gente não vai encontrar uma resposta para a nossa pergunta. Por que do sofrimento? Né? Ainda que eu me acachape estudando, e dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento, em todo o vasto conhecimento humano, né? Em toda essa possibilidade que você citou aí, que essa mini biblioteca de Alexandria me dá essa possibilidade até maior do que ela, né? Ou teologicamente esmiuçando tudo do que
a Bíblia pode me dizer, eu ainda não vou chegar a um porquê, né? Em muitos porquês, né? Porquê da morte, porquê do sofrimento, porquê das dores, né? Por que que, por exemplo, tem dores que doem mais do que dores físicas? Ninguém sabe explicar isso. E a gente pode buscar isso no conhecimento humano e buscar isso no conhecimento divino, e às vezes a gente não vai encontrar um porquê. O que me deixa, e eu trago isso para nós, o que leva a gente numa dificuldade, coloca a gente numa dificuldade em relação ao que o autor de Eclesiastes nos coloca, é que ele não parou. Ele não teve um final, vamos dizer assim, triste, parado. Mesmo não encontrando muitos porquês. E a gente lida hoje com um mundo de pessoas que, inclusive a gente também, às vezes a gente para porque a gente não encontra respostas. A gente para de viver, para de avançar, para de fazer as coisas simples da vida porque a gente não encontra respostas para os nossos questionamentos. E aí essa é uma dificuldade que eu trago para nós, né? Que a gente não deve, segundo o autor aí, ele não parou. Ele não ficou quieto e falou, não, então tá, já que eu não encontro nenhum porquê para os meus, nenhuma resposta para os meus questionamentos, eu me entrego, né? Chega de viver. Então, não, ele continuou. E ele entendeu que toda essa busca desenfreada é vaidade. Acaba que no final de tudo vai ser entre a pessoa e o seu Criador. Né? Não sei se foi uma pergunta, um comentário, mas E com isso, irmãos, eu só deixar claro que eu não sou contra o estudo de teologia, viu? Leio os teólogos, leio história, gosto, é útil. Você pega um cara lá que debruçou sobre um tema, passou lá 30 anos pesquisando um tema, tudo isso é útil, é bom e importante. A minha crítica é contra um conhecimento que não produz humildade, que não produz devoção. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Uma pergunta, Então, vamos terminar com a palavra de oração. Obrigado por todos que vieram hoje, né? É bacana quando tem mais gente que não fica tão frio aqui o ambiente. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, por estarmos juntos no teu nome. E que teu Espírito possa nos mostrar Jesus, a sua beleza, a sua alegria, a sua santidade, as maravilhas, os mistérios, tudo aquilo que só o Jesus pode nos dar. Que teu Espírito nos mostre, que a gente possa se alegrar nesse conhecimento vivo e experiencial da pessoa de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.